Bom, boa noite a todos. É, é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Agradeço a casa, o convite e a responsabilidade, né? O tema do nosso estudo de hoje é o homem de bem, né? Ele está no capítulo 17 do Evangelho, né? Esse capítulo 17, o tema é Sede Perfeitos. Então, fala das características, fala do homem de bem, os bons espíritas. E depois eu quero falar também para a gente refletir sobre como Jesus, através das parábolas, ele nos deixou, né, exemplos de como ser um homem de bem. Né? Uma das coisas que eu queria que a gente refletisse é por que a gente busca a religião, né? Quais são os motivos que nos levam a buscar uma religião? E eu acredito que o motivo de Jesus, né, a, o que ele busca em nós é que sejamos homens e mulheres, pessoas de bem, né? Se a gente busca amparo em Jesus, ele busca virtudes que compõem e definem esse termo, o homem de bem. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, Kardec e a espiritualidade elencou algumas características e virtudes, né, que o homem de bem deve ter. Eu vou ler algumas delas, eu sintetizei, né, que, segundo eles, o homem de bem ele cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Né? Ele faz assim de coração. A sua consciência e seus princípios de vida estão alinhadas com o do Cristo. Né? Tudo que ele vai fazer, ele consulta, ou deve consultar, né? O que Cristo faria nesse momento. Depois, ele entende a grandiosidade de Deus, né? E a pequenez dele. Então, e também nas futuras existências que ainda teremos. Com isso, ele entende o papel dele no cenário atual, né? E ele sabe que a vontade dele está submetida à permissão de Deus. Né? Ou seja, ele tem uma resignação já bem desenvolvida. Pela fé no futuro, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Entende as dores como provas e as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Vou mudar de página aqui, ainda não. Ele se completa fazendo o bem. Né? Ele é bom, é humano, benevolente e vê a todos como irmãos, sem distinção, né? Não julga quem pensa diferente, não alimenta ódio, nem rancor, nem vingança. Ele sabe que vai ser perdoado conforme houver perdoado. É indulgente, pois sabe que também precisa de indulgência. Não busca defeitos alheios, não se envaidece por saber que o que lhe foi dado pode ser retirado. Né? Usa da sua autoridade quando ele está em cargos elevados, em uma hierarquia, em uma organização, né? Ele usa para levantar o moral daqueles que estão abaixo dele na subordinação e não para esmagar com seu orgulho.
Então, a espiritualidade elencou todas essas virtudes, todas essas qualidades, mas Kardec ainda, no final, arremata que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que foram mencionadas no caminho que se acha a todas as demais conduz. Né? Ou seja, isso é só uma parte. Né? Para se considerar um homem de bem, você tem que ter essas e mais algumas virtudes. Agora, para a gente exemplificar, as parábolas é muito bom por isso, né? Ela pega tudo isso e coloca em um contexto onde a gente consegue entender melhor, né? Jesus tinha que fazer uma viagem, ele ia para Jerusalém, né? E naquela época ele sempre se reunia e ele sempre era quando ele se reunia que ele ia transmitir seu conhecimento, ele era questionado, né? É a maêutica que eles utilizavam, né? Que é uma sessão de perguntas e respostas até esgotar os argumentos e chegar a uma definição, a uma conclusão. Né? Então, essa era uma prática desde Sócrates, mas que na época de Jesus eles também aproveitavam, né, para poder ver se incriminava ele de alguma forma e também para constatar, né, o nível de conhecimento dele. E numa dessas sessões, né, um doutor da lei resolveu, né, perguntar para Jesus o que era preciso fazer, né, para herdar a vida eterna ou para nós a salvação, né, como que ele poderia conseguir a salvação. E Jesus, muito inteligente e também para mostrar que ele não veio criar nem mudar nada, ele veio cumprir a lei, né? Ele respondeu, falou, ó, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? E o doutor da lei, né, falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele, respondeste bem, faze isso e viverás. E ele ficou pensando, já tinha também o hábito das artimanhas, né, para poder ver se o Cristo deslizava. Aí, e ele também querendo se justificar, porque o próximo para eles, naquela época, eram os familiares mesmo, os mais próximos. Né? Mas aí ele queria questionar isso a Jesus e falou, mas quem é o meu próximo? Jesus, se aproveitando da situação, ele contou a história a parábola do bom samaritano. Eu digo história porque algumas literaturas falam que ele não falou que era parábola. Então, isso pode realmente ter acontecido. Né? Que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Né? Jericó era uma cidade bem inferior, o pessoal considerava ela como até a cidade da maldição. E Jerusalém era a cidade dos templos, era uma cidade onde as pessoas mais evoluídas e mais ricas viviam. Então, as pessoas que moravam em Jericó e estudavam ou serviam os templos de Jerusalém faziam esse trajeto com frequência. As pessoas para trabalhar nos centros, ó, nos templos de Jerusalém, né, elas precisavam fazer rituais, precisavam estudar rituais de purificação, né, que tinham os sacerdotes, que eram um nível mais elevado, que serviam a esses templos, e tinham os levitas, que trabalhavam lá, mas numa escala, num grau dentro da organização inferior. E eles faziam esse trajeto, essas peregrinações nos templos duravam às vezes 2 semanas, 3, e a estrada, né, entre Jerusalém e Jericó, ela era rochosa, um caminho rochoso e perigoso, né? Tinha muitas cavernas ao longo da estrada
e por ali tinha muitos assaltantes mesmos, ladrões, né? E naquela época, Herodes tinha demitido 40.000 trabalhadores, e alguns desses trabalhadores resolveram virar assaltantes e ficaram por ali assaltando as pessoas naquele trecho. Nem todos. Eu estou desenvolvendo todo esse raciocínio para a gente entender como que foi a dinâmica, né, dessa situação que Jesus quis colocar. Né? Os sacerdotes e os levitas não eram incomodados pelos assaltantes, pois eles sabiam do grau de importância deles. Né? Então, eles assaltavam as outras pessoas. E, num belo dia, um mercador, provavelmente um mercador judeu, né? Ele estava fazendo esse trecho e ele foi assaltado. Espancaram, levaram tudo que ele tinha, inclusive as vestes, e ele ficou quase morto, deitado à beira do caminho. Um dos sacerdotes que estavam descendo, fazendo o mesmo caminho após os seus trabalhos no templo, né? Ele passou e viu o homem caído, deitado ao chão. E aí ele já leu o cenário, né? A estrada é perigosa. Se ele parasse para ajudar, ele poderia ser assaltado também, né? Poderiam fazer o mesmo com ele. Ele ia perder todo o que ele ganhou, porque quando ele trabalha como sacerdote, ele ganha algumas oferendas, né? E que ele usava para se alimentar com a família e tudo mais. Então ele poderia perder isso, ele levou isso em consideração. E o que pesava mais também é que uma das coisas deles perderem esse título de seres mais puros que os demais era ter contato com um morto, né? Com um defunto. Se ele fizesse isso, ele ia ter que reiniciar todo o processo de purificação dele, que ia demorar muito, pois ele teria que executar todos os outros rituais, além de todos ficarem sabendo, né, que ele tinha tido contato com um defunto. E aí ele resolveu seguir, ignorou e seguiu o caminho dele. Depois passou um levita, né? O levita também tinha direitos e deveres especiais lá na sociedade, né? Ele reza que, dentro das qualidades que ele deveria ter compaixão até pelos animais, mas eles tinham esse estigma com um corpo, né? Desencarnado. E ele sabia que o sacerdote estava à frente dele. E aí ele pensou, falou, olha, se o sacerdote que estava à minha frente não fez nada, né, eu também certamente não devo fazer. Né? Pois ele estava respeitando a hierarquia e também passou para a cabeça dele todos os medos do sacerdote também, de ser assaltado, então, e ele seguiu viagem. Uma outra coisa que dificultava é que eles não sabiam quem era. Né? Naquela época não tinha um padrão de identidade. O padrão de identidade que era usado, né, eram as vestimentas, ele estava despido. Era, às vezes, as feições pelas tribos que eles tinham, ele estava desfigurado. Né? E pelo falar, como ele estava desacordado, né? Então eles não sabiam quem ele era, quem ele poderia ser. Outro motivo que provavelmente levaram para eles seguirem viagem e não dar assistência. Mas aí, um samaritano, os samaritanos não eram bem quistos, né, na região, porque a raça deles não era muito pura. Né? Já os levitas, que supostamente vêm de Levi, eram descendentes de Levi, filho de Jacó, né? Era uma tribo de uma linhagem mais pura. Os samaritanos perderam essa pureza, né, da linhagem, e isso fez eles serem considerados como uma raça impura. E essa miscigenação se proliferou, né, e eles perderam essa qualidade, com isso eles eram perseguidos mesmo.
Então, eram pessoas não muito bem vistas nem quistas. Porém, foi esse viajante que era samaritano, ele passou por lá, viu o corpo do homem, do judeu, né? Ele desceu para ver, desceu da sua montaria e foi lá ver o que estava acontecendo. Reza que ele deu, né, jogou nas feridas azeite e vinho, que naquela época eram utilizados como medicamentos, né? Pegou esse homem, colocou no cavalo, foi até uma hospedaria mais próxima, colocou ele hospedado, e olha também o que ele passou pelos mesmos medos que os dois anteriores. Ele poderia ser assaltado também, né? É, ele, como que ele ia chegar, já que ele era mal visto, né? A raça dele não era tão pura, como que ele ia chegar como uma pessoa numa hospedaria? Poderiam pensar que ele mesmo tinha gerado aqueles ferimentos, né? Ele não considerou nenhum desses medos, né? E movido pela sua compaixão, ele resgatou esse homem, levou até uma hospedaria, né? Pagou a hospedaria, falou assim, olha, eu vou na volta, se tiver algum custo adicional, eu vou arcar, pode ficar tranquilo. Então Jesus contou toda essa história naquela reunião, que provavelmente o que questionou Jesus, o senhor da lei, era um sacerdote, né? E ali tinha levitas também. Então, Jesus, com essa pequena história, ele passou todo o recado, né, para a gente do que é ser um homem de bem e como deve se portar um homem de bem, né? A coragem que o samaritano teve e que os demais não tiveram, né? Uma vez eu vi que coragem é agir com o coração, né? Ele não usou a razão que os outros usaram, né? Ele usou o coração naquele momento e ele conseguiu salvar a vida daquele homem. Aí a gente começa a se questionar, né? Será que é tão difícil ser um homem de bem? Né? Quando a gente começa a ler aquela lista de virtudes do Evangelho, realmente a gente se assusta, né? Você fala, olha, eu não sou um homem de bem ainda, né? E aí eu fico sempre muito atento quando a gente está lendo alguma coisa no Evangelho e aí você se depara com algo que você acha que é inatingível ainda, né? Você fala, isso aqui eu não vou conseguir ser nunca, né? E não é verdade, a gente não deve pensar assim. Nós estamos em evolução, né? Imaginemos quando a gente estava na escola. Quando você chegava lá no segundo ano, você estava melhor que o pessoal do primeiro, né? Você tinha mais conhecimento e tinha menos conhecimento que o pessoal do terceiro, do quarto, do quinto ano. Nem por isso você abandonou a escola, né? Então, nós estamos em fases evolutivas diferentes. E, assim, este é o consolo. É muito pelo contrário, né? Jesus nos dá o caminho, né? Ele deixou escrito. Os discípulos escreveram, né? Como proceder. Acontece que, ao longo do caminho, nós nos perdemos, né? Dado ao nosso histórico de adoração, né? Nós passamos séculos adorando imagens, a natureza, seres mitológicos, e aí, até hoje a gente continua adorando, né? É bom, é bacana, a gente deve adorar a Deus, a Jesus, mas não ficar só nisso, né? Infelizmente, eu volto à pergunta original, né? O que a gente busca na religião, às vezes a gente esquece da essência da religião. Todas as religiões, umas mais, outras menos, têm alguns ritos, né? Alguns rituais que compõem a organização das instituições. E às vezes a gente se perde
nesses rituais e valoriza eles, né? Como são funções periféricas da essência, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E esse pequeno desvio, às vezes, nos faz cometer alguns deslizes, que é esquecer a caridade, esquecer a compaixão, né? Nos sair da nossa zona de conforto, né? Jesus, para mostrar isso, né, ele quebrou com todas as regras e convenções da época, né? Ele curou no sábado, né? Ele se aproximava de mendigos, leprosos e doentes. Ele se juntava à mesa com pecadores, que assim eram considerados na época, né? Ele se juntava com gente que pensava diferente, né? Será que a gente consegue fazer isso hoje? Né? Dentro do nosso egocentrismo, né? A gente com essa necessidade de delimitar o território, delimitar a área, e a gente se perde, né? Então, voltando à reflexão, o que a gente quer com a nossa religião, né? Ainda mais o Espiritismo nos dá inúmeras razões para a nossa renovação, nossa reforma íntima, né? O quanto devemos prestar auxílio e o quanto devemos ser misericordiosos. A gente deve sempre nos questionar. O bom do Espiritismo também, que eu acho, é essa fé raciocinada, né? A todo momento devemos realmente nos perguntar, né? A minha religião, ela é instrumento de segregação, de divisão, né? Ela cria barreiras ou ela aproxima, constrói, né? Constrói pontes para que eu atinja o amor. A gente dá sempre revendo se nossos atos também tá alinhados com isso, né? Porque assim, a proposta de Jesus é que a gente se una. E quando a gente foca nessas atitudes periféricas, a gente tende a desunir, né? Até mesmo dentro das casas espíritas, na distribuição das tarefas, é um organismo que precisa ter uma um organograma, né? Tem uma cadeia hierárquica, cada um com suas funções. Isso é necessário para que a gente chegue na reunião pública e tenha uma conta de energia paga, um salão limpo, um palestrante no dia, né? Com todas as ferramentas para que ele execute a tarefa dele, médiums bem treinados para essa função, enfim, é uma instituição que precisa de uma organização, né? A gente precisa desses periféricos, mas que não pode perder a essência, que é a união de todos e amor ao próximo, né? Paulo de Tarso, fala que quando a gente consegue essa união, quando a gente consegue encontrar Deus, realmente, ele falou assim, ó, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou que Deus preparou aqueles que o amam. Então, assim, toda vez que a gente, eu acho, né? Toda vez que a gente está próximo de abrir as portas para Deus de forma ampla e definitiva, né? Acontece algo, né? Que às vezes adia essa oportunidade, né? Eu digo abrir as portas em definitivo, porque eu acho que nossa fé ainda, pelo menos eu vou falar por mim, né? Ela é vacilante, né? Aí eu não me culpo quando a gente lê que a fé dos discípulos que viviam 24 horas com Jesus
também assim eram vacilantes. Então a gente percebe que é natural ainda, né? De nós, a gente está em desenvolvimento, mas a gente não podemos desistir, né? Nós vamos conseguir. Mas aí quando a gente consegue, você vê as pessoas que conseguem realmente esse contato pleno, né? Tem a certeza da existência de Deus e tem uma fé fortalecida, fortificada, que aí ela abandona esses periféricos, não é importante mais, não é que abandona, né? Abandona a importância, reduz a importância disso e ela encontra ou concentra toda a importância no cerne da nossa estada aqui, né? Que é amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Eu acho que assim, toda vez que é necessário a gente fazer esse movimento, ou que a gente erra, né, e não assume, nós criamos justificativas para a nossa consciência, né? Ah, mas não, eu não dou conta disso não ainda. Ah, mas é, né? Então, toda vez que a nossa consciência nos cobra algo, a gente arruma uma justificativa para poder nos sentirmos menos culpados e assim a gente vai se enganando, né? É possível passar uma existência toda, né, a gente sempre adiando, se enganando, né, cumprindo os rituais, né, pedindo sempre a Jesus. Eu não lembro, acho que foi o Haroldo que falou que a gente virou pedintes, né? E realmente a gente lembra mais de Jesus, de Deus, do centro, quando a gente está em momentos de aflição. Em alegria a gente nem não tem o costume de lembrar deles, né? E aí é, fica a reflexão da noite, né? O quanto a gente pode melhorar, quais são as oportunidades que temos de sermos caridosos, né? Eu tenho comigo assim que as oportunidades elas batem a porta, ela bate na porta do seu carro no semáforo, toca o interfone da sua casa, né? Um parente que liga, são coisas indesejáveis, qual eram para o samaritano e para o levita. Né? Eles não desejavam encontrar um moribundo no trajeto deles, né? Mas eles passaram direto. O samaritano também não desejava, porém ele viu ali uma oportunidade de fazer o bem e foi lá e fez. Né? Então, quantas vezes o nosso comportamento, né, é o mesmo do sacerdote e do levita? Quantas vezes adiamos a oportunidade de fazer o bem em função das nossas justificativas? Ah, é muito perigoso, né? Hoje em dia é muito perigoso dar dinheiro no semáforo, para o levita, para o samaritano e pro, pro outro também era. Né? Aquela estrada era muito perigosa. Mesmo assim, Jesus nos mostra que quando você age com o coração e não com a razão, eu acredito também que isso acontece com o trabalho das casas que se envolvem nas periferias, e numa periferia com um carro cheio de cesta básica, é perigoso. Você pode ser assaltado? Pode, mas não acontece, né? Eu acredito que a espiritualidade está sempre protegendo a gente quando a gente está com uma boa ação no coração, né? Quando a gente está imbuído de compaixão, a gente recebe uma proteção tamanha. Bom, em 2012, a universidade lá da Califórnia fez um estudo com pessoas que são religiosas e não religiosas. E eles concluíram que as pessoas não religiosas praticavam mais caridade do que as religiosas, né? Justamente, eles foram assuntar aí, né, na pesquisa deles, justamente pelos os rituais e algumas barreiras que são impostas ou pela religião ou pela sociedade, né?
que ali, ou pela comunidade, pela reputação, né? Digamos que a pessoa não quer ser vista naquele ambiente, ajudando alguém, né? Então, essas coisas dos religiosos impediam eles de fazer a caridade, já que os não religiosos conseguiam fazer isso porque eles não tinham essas cercas que impediam eles mentalmente, né? Ali eles tinham uma compaixão, se sentiam compadecidos daquela situação e ajudavam. Então, às vezes, a gente tem que colocar isso em mente, né? O quanto, independente da minha religião, né? O quanto, ou da minha posição na sociedade, o quanto eu estou ajudando aquele mais necessitado que eu. Né? Os livros nos lembram que, assim, quem sustenta o bem, pelo bem será sustentado. Não seja moeda de pau. Não existe. Mas é que você possa entrar numa sintonia diferente, né? Mais elevada e com o bem. Tem uma lei, eu falei, mas não é. Mas quando vibram na mesma frequência, a energia tem que, né? Olha que beleza. A gente vai fazendo ações no bem, vai vibrando com pessoas também no bem, a melhorar a nossa vibração, os nossos pensamentos, a nossa companhia, as nossas conversas, né? A nossa ação, e com isso sim a gente vai chegando mais próximo dessa definição de homem de bem. Kardec nos fala que todas as religiões que se fixam nos elementos exteriores criam fanáticos, supersticiosos, hipócritas, mas não criam um homem de bem, né? A gente precisa ter essa ação para que isso ocorra. O Divaldo, ele, quando teve uma época que ele estava sofrendo muitas calúnias, e aí teve uma época que ele resolveu, não, tá demais, né? Eu preciso falar, me justificar. E Joana de Ângeles falou assim, olha, se suas atitudes não for capaz de justificar, não serão suas palavras que farão. Porque às vezes a gente fica com medo, né, se alguém nos vê fazendo algum trabalho, assumindo alguma função, às vezes tem pessoas que têm na sociedade uma função mais elevada, mas que no centro espírita ela não se importa de fazer algo que seja um serviço inferior ao que ela executa lá fora, né? Isso é muito bacana, que nos mostra essa humildade que a gente consegue dentro das casas espíritas, né? Pelo menos deveria conseguir. E lembrando que o nosso desejo, né? Desejo, imagino, de Cristo para conosco, né? Essa construção dessa pessoa de bem. Gostaria de falar mais uma parábola, que é a da candeia de luz, né? Que, já que a gente está falando, né, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa bem, quando a gente consegue essa atitude, esse conjunto de atitudes do bem, né, a gente consegue mudar, através das nossas ações, dos nossos exemplos, o mundo à nossa volta, ao nosso redor, né? A nossa vibração fica melhor. E a parábola da candeia de luz, né? Candeia era um jarro, né? de barro, um lampião, uma lamparina, que eles colocavam óleo para queimar, era uma lanterna, né? E aí eles têm, no capítulo 24, tem: não ponhais a candeia de luz sobre o alqueire, né? O alqueire era uma unidade de medida de 35 litros, aproximadamente, que aí tinha, você podia comprar, media óleo, grãos e tudo mais. Então eles viravam o alqueire e colocavam
a candeia em cima para iluminar. Né? Então ele fala, não adianta você colocar o alqueire, perdão, a candeia sobre o alqueire, né? Que aí vai apagar e vai ficar no escuro. Então, quando a gente se ilumina, e você ilumina todos, todo o seu ambiente, e por isso também as pessoas ao seu redor. Né? A espiritualidade nos fala que quando você acende uma vela, é possível, com essa vela, você acender outras 100. Então, nos cabe, imbuídos desse sentimento do bem, quando a gente consegue evoluir e caminhar nesse sentido, é possível a gente tocar essa ajuda, né? Que Agora que acalmou, menino. Através do nosso O negócio aí estava feio. exemplo, a gente consiga guiar as pessoas, seja não pode fazer arte, não. Veja, né? Eu me lembro que uma vez um amigo me perguntou, ele era advogado, é ainda, né? Advogado, muito cético. E ele me perguntou sobre a campanha do quilo. Ele estava lendo livros espíritas, mas ainda só a título de conhecimento. E aí ele me perguntou o que eu fazia. Na época eu estava entregando as cestas, né? Eu falei, olha, eu tô aos domingos a gente entrega cestas, assim, assim, assado. Ele falou, mas às vezes aquela pessoa está pedindo dinheiro no semáforo para comprar bebida ou droga. Eu falei, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu espero que ele faça a dele. E aí eu contava direto. Um belo dia eu estava descendo a Paz Leme, né? Estava subindo a rua lá em cima e vi ele descendo do carro, uma cesta básica, e entrando numa colôniazinha de casas lá. Né? E aí, realmente, eu pensei, falei, olha, que bacana, rapaz, espero que ele tenha sido, pela literatura que ele estava buscando, né? Ele tenha sido tocado e mudado o sentimento dele e concluído que realmente ele precisa fazer a parte dele, a gente precisa fazer a nossa parte e iluminar, acender a chama que todos nós temos dentro de nós, né? E que essa chama, a luz vai chegar onde for permitida, onde as portas estão abertas, né? Se uma luz quer entrar, você fecha aquela porta, você vai continuar no escuro, mas aí a luz está sendo emitida, você permite ou não essa luminosidade ou esse bem entrar dentro da sua casa, dentro de você. Né? Eu gostaria... Aqui tem mais umas informações, né, que Emmanuel nos lembra que o bem que praticas em algum lugar será seu advogado em toda parte. Né? Quando a gente desenvolve uma reputação, né, ela fala por nós, onde quer que a gente vá, não tem como a gente ser uma pessoa em um lugar, né, em outra a gente ser diferente, você não vai convencer, né? Pode durar por um tempo, mas com o passar do tempo essa máscara vai cair, né? Jesus, ele convencia porque ele tinha autoridade, né? E a autoridade dele vinha do falar estar alinhado com o agir, né? A palavra e a ação dele era tão alinhada que ele tinha autoridade no falar. Né? Que a gente possa, né, ter esse sentimento de que o bem que a gente faz, ele vai ser nosso advogado, ele vai voltar. Não é na mesma moeda, né? Mas ele vai voltar em alguém da nossa família, né? Ou ele vai ser passado adiante, né? A pessoa que recebeu aquele bem vai se tocar e quando vê alguém na mesma situação, pode ser que ela reproduza o mesmo ato, né? Pela invigilância e pela desconexão com Deus é que nossos sabotadores atuam, né? Toda vez que a gente, na verdade, diariamente, né, desce um nevoeiro sobre a nossa visão, né? A gente se perde, se desconecta de Deus com muita facilidade. E toda vez que isso ocorre, dado
nosso ritmo de vida atual, né, a gente se esquece. É evidente que temos afazeres, mas toda vez que a gente perde essa desconexão com Deus, pode acontecer, né, de sermos sabotados, seja internamente, né, pela nossa história de vidas passadas, seja pelos nossos obsessores, né, que vê ali uma porta e uma oportunidade para cobrar o que a gente deve a eles. Então, nos cabe essa conexão dioturnamente com Deus, né? A gente reconhecer a gratidão que é estarmos encarnados, reconhecer as benesses dos nossos problemas, reconhecer as pessoas que estão nas nossas vidas, que são necessárias, né? E ter gratidão por isso tudo. E ainda conseguir praticar todo o bem que a gente deseja que fizesse com a gente. Aceita-te como és, ama-te como és, mas se dispõe a ser melhor. Achei bacana isso porque a gente precisa se aceitar, né? Para que a gente melhore algo, a primeira coisa é que a gente tem que entender o que está errado. E aí sim a gente vai melhorar. Né? Conhecer a si mesmo. Devemos nos amar, porque é amar o próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo mais ou menos. Né? Então a gente deve se amar, entender que somos centelha divina, né? Que somos diferentes, cada ser humano é diferente um do outro, com as suas virtudes. Aí o principal mesmo é a gente se dispor a ser melhor. Eu brinco que com boa vontade a gente já resolve metade dos problemas. Você precisa ter o agir, né? Sair da inação, romper, entrar em movimento, né? Essa disposição em ser melhor hoje, que seja um pouquinho do que fomos ontem. E olhar para o outro, né, na religião que ele está, entendê-lo, ampará-lo e estimular naquele caminho que ele adotou. Como foi dito nas premissas do Evangelho, né, é a gente aceitar o outro como ele é e dar força, não é querer fazer ligação direta nos neurônios, né, para que ele pense como a gente pensa. É realmente uma dificuldade muito grande a gente tem em aceitar as diferenças, né? Mas como Jesus e como está no Evangelho, é necessário que a gente desenvolva essa virtude, né? E ainda estimular a pessoa naquele caminho, já que ela acredita que aquele é o correto, o caminho religioso, né? E fica para a nossa reflexão, né? Eu me tornei o próximo de alguém hoje, né? Já que essa visão do próximo ela foi ampliada. Né? Ela é qualquer um que necessite da nossa ajuda, que necessite de ajuda. Se eu não puder ajudar, a gente vê tantos assim, como que eu posso fazer para ajudar? Né? E eu estou aberto a ser o próximo de alguém? Né? Às vezes nós estamos tão fechados no nosso caminho de vida que a gente nem dá abertura para o outro pedir ajuda. E, para finalizar, eu queria ficar com essa frase do Guimarães Rosa, que é: compaixão é colocar o coração na miséria alheia. Aqui, de Guimarães Rosa. Bom, são essas as reflexões. Espero ter contribuído. Eu aprendi muito, é muito bom falar de Jesus, né? A gente se emociona quando vai ler a forma como ele ensinava, né? Tão assertiva, tão clara, tão objetiva, tão simples, em poucas palavras, um conteúdo muito grande, né? Aí fica as reflexões, certo? Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite
Fiquem com Deus. Muito bom, Dodô. Ótimas reflexões, né? Tão simples como o próprio ensinamento do Cristo. Simples porque comporta tudo. Muito bom. Exatamente. Deixa eu achar aqui. Dodô, assim que você estiver pronto aí, eu gostaria muito de te pedir, em nome da casa, que você fizesse para nós a oração de encerramento nessa noite de hoje, por favor. Posso fazer agora e depois eu te passo? Ao seu tempo, fica à sua vontade. Bom, vamos mentalizar Jesus, mentalizar toda a espiritualidade e os espíritos do bem e de luz que olham e zelam por nós, ter a gratidão pelo nosso anjo de guarda, que está sempre nos ajudando, nos intuindo. Ele é um intermediário entre Jesus e nós. A ele fica a responsabilidade de nos conduzir ao caminho do bem, para sermos pessoas melhores. Cabe a nós mantermos essa conexão com Jesus para que a gente possa, ao longo do dia, das nossas tarefas, ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso íntimo e as influências que a espiritualidade nos traz. Que a gente possa fortalecer a nossa fé em Cristo, a nossa fé em um mundo melhor, através de atitudes positivas, de pensamentos positivos, que isso possa se tornar hábito, possa se tornar ações, que possa se tornar comportamentos e que vire hábito o bem na nossa vida. Pedimos nesse momento tão difícil da nossa humanidade paciência, fé em dias melhores e a certeza de que tudo passa. Que a gente possa realmente aprender e sair dessa fase com um aprendizado de que somos realmente ínfimos diante do mundo, diante da vontade de Deus. Que a gente possa ter a gratidão e a resignação para aceitar a nossa vida como ela é, mas ter a convicção de ser melhor a cada dia. Que assim seja. Ok. Muito obrigada, Dodô.